Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? O nosso trabalho intitulado de Cenários Epidemiológicos da Pandemia de SARS-CoV-2, ele tem como autores o professor Carlos Augusto Passos, que é do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo, eu, professor Jefferson Nascimento, sou do Departamento de Modelagem Computacional do Cimatec, na Bahia, também pertence à Educação Tecnológica no Pará, o professor Marcelo Moretti, que é do Departamento de Modelagem Computacional também do Cimatec na Bahia, e também da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia. Bom, o intuito desse trabalho é de nós apresentarmos alguns resultados que nós já obtivemos, que nós estudamos a difusão do coronavírus no Brasil, em alguns estados, e até em alguns países. Nós não trouxemos todos os resultados, mas nós trouxemos alguns resultados. Então, vamos lá. Com relação aos diversos métodos que nós temos, gente, já consolidados na literatura científica, a gente tem, por exemplo, o SIR, que diretamente, que as letras têm como significados os não infectados, os infectados e os recuperados. A gente também tem o modelo CIRD, né, que está relacionado com suscetível, exposto, infectado, recuperado e morto. Um modelo computacional muito parecido com o anterior, não é? E aí nós temos também um outro modelo, eu pronuncio CIA, né? Esse modelo ele já é um pouco mais completo e complexo também, né? Ele está relacionado com os indivíduos suscetíveis, perdão, os expostos, os indivíduos sintomáticos, os infectados e não relatados, os indivíduos hospitalizados, os recuperados pela Covid-19 e imunizados. E aí nós temos o acoplamento das diferentes equações diferenciais que vão resultar nesse modelo, que ele é mais amplo, de todos os modelos que eu mostrei até aqui, ele é o mais amplo, porém é o mais complexo também, né, de se trabalhar. O mais simples, obviamente, é o SIR. Esse aqui, nós estamos falando aí de dois extremos de modelos computacionais para prevermos ou estimarmos o comportamento do coronavírus no Brasil, não só apenas, mas para qualquer epidemia. Então, vamos logo a alguns resultados. Algumas propostas também ainda. Nós temos a equação de Avrami, né? A equação de Avrami ela vem da física de estados sólidos, ela é uma curva sigmoide e ela é extremamente trabalhada para transformação de materiais sólidos, né? Então, quem é da física de estados sólidos conhece muito bem a equação de Avrami ou simplesmente JM AK, né? E aqui a forma, o formato dela, um dos formatos dela, e aqui num gráfico log-log para a gente fazer o ajuste linear dessa, para que a gente possa aproximar do comportamento que o coronavírus teve em termos de difusão. As gaussianas tradicionais, né, também aí se aproximam com grande valia também da forma pelo qual o coronavírus se propagou em muitas regiões, não em todas, mas as gaussianas, elas se aproximam, sim, em muitas situações, em muitos estados ou até em alguns países, no ajuste linear, melhor dizendo, me perdoe, no ajuste não linear, para nós entendermos aí a difusão do coronavírus. Então, com relação à equação de Avrami, essa daqui é uma das formas de, por meio de um ajuste linear, nós
ajustes lineares, nós chegarmos àqueles coeficientes que pertencem às equações. Com essas estimativas, para cada, por exemplo, para cada estado, para cada país, nós conseguimos ali determinar os valores da equação num gráfico log-log de ajuste linear. Diante da posse destes parâmetros, nós fazemos aí a análise da função, vou chamar dessa forma. E aí nós conseguimos estimar a curva que vai representar a difusão do coronavírus numa determinada região. Então, assim, na Itália, como eu disse, são resultados que nós já temos, já estão consolidados, não tem problema nenhum nós divulgarmos aqui. Com a equação de Avram, nós conseguimos essas diversas simulações e, por meio daqueles ajustes lineares, né, no log-log, num gráfico log-log, diferentes ajustes para NB, né, e fatores de correção. A Itália, nós chegamos a estes gráficos aqui, que dão diversos cenários epidemiológicos. O Brasil não foi diferente. Para vários, aqui para NB, para vários ajustes, nós fizemos várias simulações e aí nós estimamos alguns picos e alguns valores de infecções diários para o Brasil. Agora, é válido ressaltar, gente, que acertar quando vai ser o pico de uma epidemia, e no caso a pandemia pelo coronavírus, isso é muito complicado, porque como é um sistema complexo, se você tem uma gama de variáveis aleatórias, e principalmente aí você depende do comportamento da população, e esse comportamento nós temos observado que é um comportamento muito sem consciência. O que nós fazemos de fato são estimativas. Dizer que o pico vai ser tal dia, ou estimar que o pico vai ser tal dia, isso é muito complicado. Então, o que nós fazemos são uma série de estimativas para que a gente possa, com muita tranquilidade, estimar um espaço amostral de possibilidades para um determinado estado ou país, observando o comportamento do coronavírus. Então, para o Brasil, nós tivemos essas informações. No Espírito Santo, nós tivemos várias simulações realizadas também, fizemos vários ajustes para encontrar N e B, né? A curva verde, né? A curva azul já menos acentuada, com um pico menor. Um caso brutal, aí seria um pico completamente surreal, mas que a equação de Avram nos dá possibilidade também de nós estimarmos e aí trabalharmos com essas simulações. Isso significa trabalhar com cenários epidemiológicos. Vão aparecer cenários factíveis, execuíveis, e cenários não execuíveis, né? E aqui para o Espírito Santo. Aqui para o caso do Pará, número de casos diários, várias situações. Aqui se aproximou muito de resultados que aconteceu no estado do Pará, né, com vários picos estimados, né, numa situação crítica no estado do Pará, já que o estado do Pará ele ultrapassou o estado do Amazonas, sendo um dos hubs na região norte e se aproximando de alguns estados, por exemplo, em termos de caos, da região sudeste. Estes gráficos aqui, que são relacionados ao gráfico, que são relacionados ao Pará, aqui nós temos algumas particularidades muito interessantes. Por exemplo, nós fizemos esses ajustes lineares, estes ajustes não lineares com as gaussianas. E o que é que nós percebemos? Até agora, até o dia de hoje, por exemplo, a situação do Pará está entre a curva vermelha e a curva azul. Para vocês verem como os ajustes não lineares realizados pela gaussiana,
eles se aproximam muito do comportamento também. Claro, isso depende de várias coisas, é um ajuste não linear, mas, em boa medida, ele refletiu e reflete o que aconteceu e o que está acontecendo no Pará. E aí eu destaco que no dia 29 de junho, aí nessa semana, no dia 29 de junho de 2020, o Pará, em números oficiais, chegou a 100 mil infectados. Só que foram os números oficiais, não são aqueles números reais que, de fato, foram testados. E com várias simulações que nós fizemos com gaussianas e os modelos tradicionais de epidemiologia, nós chegamos a essa curva verde. Significa dizer o quê? No dia que, em números oficiais ditos pelas secretarias de saúde do Pará, que nós chegamos naquele dia em 100 mil infectados, em números reais, todos os modelos de previsão estimavam aproximadamente aqui, 1 milhão de pessoas no estado infectadas. Ou seja, é uma proporção que os modelos eles ratificam, sejam os modelos já tradicionais, seja a Vrame ou sejam as gaussianas, eles ratificam um valor que nós já temos, que nós já vínhamos trabalhando e já estimando, não apenas só para o Pará, mas para muitos outros estados. A proporção de 1 para 10. Então, no dia que completamos 100 mil em números oficiais, os modelos preditivos indicavam 1 milhão de pessoas no estado do Pará que já tinham tido ou estavam em contato com o coronavírus. Estas métricas que nós propomos aqui, de correlação entre os óbitos diários totais, né, e os casos diários totais, bem como os óbitos diários e os casos diários, de 99% para 81%, nós percebemos aqui, e aí eu passo também essa informação a um outro momento, para uma outra janela temporal, para dizer que, mais uma vez, de 98% de correlação a 76% de correlação, e essa função de primeiro grau representa o ajuste linear feito nessa conjuntura deste cenário epidemiológico. O que é que nós propomos nisso aqui? Nós propomos que observem tanto o 81% de correlação, de 99 para 81, tanto de 98 para 76% de correlação pelos coeficientes de correlações, né? Que houve um aumento, especificamente no estado do Pará, dos números de subnotificações. E aí a gente não pode esquecer que, basicamente, 86% das pessoas estão infectando e estão assintomáticas. 12% apresentam sintomas. E 2%, além de apresentarem sintomas, vão para o caso mais grave, como foi o que aconteceu comigo. Infelizmente, fui para a UTI depois de me contaminar, numa situação muito atípica. Em relação às considerações finais sobre esse nosso trabalho, o que nós temos a informar é que, seja a Vrame, sejam as gaussianas, sejam os modelos tradicionais, há um padrão, há uma aproximação muito boa, já que a epidemia, já que a pandemia é um fenômeno não linear, de descrição desse fenômeno, né? E que essas métricas de correlação que nós propomos, elas indicam, e há uma grande probabilidade de que elas estejam fortemente correlacionadas justamente com um aumento do número de subnotificações que aqui eu fiz para o Pará, nós fizemos para o Pará, mas que, se isso for levado para os outros estados, pode indicar também um aumento nessas subnotificações,
né? E, por último, uma das gaussianas, como eu mostrei, ela apresentou e apresenta um comportamento muito próximo, né? Ela consegue descrever com uma proximidade muito boa desse fenômeno não linear, que é a epidemia de coronavírus, os casos de números reais. Só tem que tomar cuidado com as contas, porque trabalhar com ciência não linear, o próprio nome já está dizendo, né? Você trabalha com equações diferenciais não lineares, não homogêneas, e aí você tem que ter um cuidado redobrado. Então, algumas referências, né? Nós temos essa publicação aqui, recente, né? Falando sobre alguns modelos, um relatório publicado também recentemente, e o professor Moretti também teve à frente desse relatório nacional. Eu agradeço ao Cimatec pela oportunidade de ter realizado pós-doutorado nesta instituição, em sistemas complexos e com pesquisas voltadas para cenários epidemiológicos, né? E Marcelo Moretti, agradece ao CNPq por meio da sua bolsa de produtividade. É isso, gente. Muito obrigado a todos e desejo muita saúde a cada um de vocês e até a próxima.